Gente, eu vou continuar explicando para vocês a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Agora eu vou abordar o tópico sobre o problema da mão de obra. A grande maioria dos escravos, eles não sabiam que eles estavam passando por uma política de libertação, porque 99% não sabia ler nem escrever. Eu até assisti um filme recentemente que se chamava Django. É um filme muito bom. Ele mostra a precariedade que os escravos viviam nessa época. Mas, continuando, ainda existiam os escravos que viviam na cidade, que estavam um pouco mais a par dessa situação, mas eram raras as exceções também. Portanto, quando chegou a liberdade, os negros eles eram considerados inferiores e incapazes, por isso eles não conseguiam ingressar no mercado de trabalho. Ele não teve um estímulo do modelo de parceria socioeconômico. Porque o escravo ele sempre foi tratado como um ser inferior. Então, para eles, essa ideia de acumular riqueza, de trabalhar para ter dinheiro sobrando, era uma coisa assim, de outro mundo, sabe? Então, o escravo ele passou a viver apenas das suas necessidades, renunciando ao modelo de parceria. Mas, sendo o café a atual alternativa da sociedade, ainda tinha o problema da força do trabalho. Ou seja, como os escravos foram libertados, quem ia fazer a mão de obra? E é aí que a gente entra em outro tópico, do escravo ao imigrante. Na metade do século XIX, com o fim da escravidão, eles tiveram a ideia de trazer trabalhadores europeus, porque eles já tinham noção de salário e administração de tempo. Além disso, a mão de obra deles era considerada mais qualificada. E também a demanda pelos estrangeiros era a possibilidade de exploração familiar, muito vantajoso para o fazendeiro, né? Cuja mulher, os filhos, eles também faziam parte desses trabalhos. As mulheres elas eram cotadas para as atividades domésticas e o homem para a mão de obra pesada. Bom, o senador Nicolau de Campos Vergueiro, político e latifundiário paulista, foi o pioneiro a trabalhar com experiências com trabalho livre nas fazendas de café. Na fazenda dele, os imigrantes se comprometeram a cuidar de uma certa quantidade de café em troca de uma porcentagem do dinheiro da venda dos grãos. Ou seja, toda a plantação era dividida com os trabalhadores, e daí começou o trabalho livre e foi dando fim ao trabalho escravo. Depois que grandes fazendeiros de café contrataram os estrangeiros para trabalhar em suas terras, as províncias da região seguiram um exemplo da iniciativa e desenvolveram programas de incentivo à vinda de trabalhadores. Mas é claro que esses trabalhadores ficaram devendo a passagem, a moradia, eles não viam só para receber e trabalhar. Bom, a partir daí, se tornou uma coisa tradicional, um fluxo, a chegada de estrangeiros para o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, para trabalhar nas zonas de café. Mas, além disso, além da preocupação de obter mão de obra, eles também queriam que a população branca fosse muito maior, a fim de reduzir o número de negros e mestiços no Brasil. Bom, no início não foi tudo flores, não. O início do trabalho livre foi marcado por inúmeros conflitos, greves, denúncias de cobranças de taxas abusivas pelo importador, rebeldia, ou seja, era um sistema escravocrata disfarçado. Bom, agora eu vou falar da Lei Áurea. Como todo mundo sabe, foi um documento formal que deu liberdade aos escravos, mas praticamente não adiantou de nada, porque eles não foram incorporados como cidadão pela sociedade brasileira. Eles continuaram tendo, a maioria, trabalhar como escravos para poder viver, porque eles não tiveram um apoio, não tiveram comida, uma moradia, um local para ficar por um tempo até conseguir se estabilizar. Então, muitos preferiam continuar trabalhando para o seu senhor para poder comer e continuar vivendo. E também foi a partir daí que começou a surgir as favelas, porque os escravos não tinham onde morar. Então, eles foram desenvolvendo casas em locais que antes eram inabitados, né, pelas condições de morro, desabamento e tudo mais. Bom, a escravidão ela deixou marcas que são visíveis até hoje na sociedade brasileira, como a sobrevivência ao racismo, a concentração de índios, negros, mestiços nas camadas mais pobres da população, a marginalização que essas pessoas sofrem,
Logo, a escravidão ela é considerada a maior causadora dos problemas demográficos, culturais e socioeconômicos que são visíveis até hoje no nosso país. Bom, finalmente a mão de obra assalariada surgiu no Brasil após o fim da escravidão e por pressão externa também. E a imigração internacional, ela possibilitou que a abolição fosse total, que não houvesse um lapso e que voltassem a exigir a mão de obra escrava quando vissem que iam ter que começar a pagar salário e tudo mais. O Estado ele foi um grande agente que possibilitou essa transição, mas é claro que ele não foi o único. Teve a adaptação do café às terras, às ferrovias e principalmente o grande progresso tecnológico. Mesmo assim, o Estado ele pagou pela imigração dos europeus e reduziu a procura pela mão de obra escrava, já que era o Estado que estava pagando para os europeus virem para cá. Então, os fazendeiros eles não tiveram que mexer totalmente no bolso deles. Enfim, é isso, gente. Obrigado.